Pessoal, aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o resumo, da aromaterapia. Então, você acabou de adquirir os kits ou óleo essencial avulso e não sabe o que fazer, ou o que utilizar, para que serve, Então, aqui eu vou falar um pouco do básico mesmo da aromaterapia, para você ir começando a conhecer os óleos, a entender o que eles são, para que servem. Então, o óleo essencial, principalmente, ele é muito usado aromaticamente, O formato da ingestão e o formato tópico depende muito da sua concentração, o seu tipo de pele, para que finalidade você quer tratar de uso interno. Então, essa parte já é no acompanhamento que a gente marca, Então, esse vídeo é mais demonstrativo para você entender a função dos óleos essenciais, o que é aromaterapia. E aí, depois disso, marca uma consultoria personalizada. Que aí eu vou falar para você a quantidade que você vai usar, para que finalidade que você vai usar. Então, é algo mais aprofundado para o que você quer tratar. Então, a primeira coisa, o óleo essencial, tem a sua forma aromática, que vai ter diversos benefícios, Ele vai ser uma forma super volátil, Quando você abre o frasco, você já sente o cheiro e ele vai atingir as suas vias aéreas, Você já vai ter o benefício imediato, menos de 2 minutos, ele já atinge a sua via aérea e vai para o seu sistema nervoso e você já tem os benefícios desse óleo essencial. Então, ele tem, por conta de atingir a questão das vias aéreas, ele vai controlar a questão do ar que a gente respira, a gente pode respirar melhor, ele vai purificar o ar, vai controlar as nossas memórias, as nossas emoções, ou seja, controla o nosso humor, vai deixar o ambiente mais tranquilo. Tudo isso ele vai fazer de acordo com cada tipo de óleo, cada um vai ter uma habilidade, e aí com um pouco de conhecimento você já consegue ter uma certa aplicabilidade para cada óleo essencial. E como que vai funcionar? A aromaterapia, ela é muito antiga, então os óleos essenciais já eram usados na época egípcia, romana, Não é algo atual. Os produtos naturais, eles já eram utilizados para embalsamar múmias, usando a mirra. O olíbano é um dos óleos que foi presenteado a Jesus pelos 3 reis magos. Então, ele já foi sendo utilizado e descoberto a sua finalidade desde as épocas milenárias. E agora que a gente está resgatando isso, Muitos utilizam, por exemplo, em práticas de rituais religiosos, em que eles defumam as pessoas ou embalsamam o cadáver, ou utiliza em práticas de mediunidade, de meditação, Porque ele vai influenciar na questão do que a gente sente e no nosso humor, nas nossas memórias, nas nossas emoções. Então, por conta disso que ele é muito utilizado. E é uma aplicação muito simples, Principalmente o método aromático. É um método que você vai sentir o cheiro. Então, você não precisa diluir, você não precisa usar em algo específico, em um produto específico, uma certa quantidade específica. É só você cheirar, você ter essa propriedade aromática. Então, ele é muito simples, o efeito é imediato. E aí, com isso, tem vários tipos de óleo essencial, cada um tem uma finalidade, mas no aspecto geral, cada tipo de óleo, por exemplo, um óleo amadeirado, um óleo floral, um óleo cítrico, cada um vai ter uma certa química. Então, dentro do óleo essencial, quando você compra o óleo essencial, ele vem embaixo dele o seu ID, que é o lote dele. Então, você vai pegar, tem um Lzinho, 2 pontos, e tem um número, por exemplo, aqui é 220300BR, para indicar que é o do Brasil. Você vai pegar esse código e você vai ver o teste, o que tem de composição dentro. Então, por exemplo, o limão. Vem o limoneno, vem o linalol, vem um monte de compostos dentro dele, que aí quando eles pegam cada composto e vai estudar, eles descobrem que alguns têm a capacidade revigorante, outros são calmantes. Por isso que então, por exemplo, uma lavanda é diferente do hortelã-pimenta. Porque o hortelã-pimenta tem um mentol e a lavanda tem, por exemplo, o linalol.
né? Então, são compostos que eu não vou aprofundar tanto, né? Isso é para quem quer aprofundar, quer fazer um curso de aromaterapia, que eu também dou, mas é para quem quer mais aprofundamento, que eu vou falar mais do básico, tá bom? Então, essa química, esses compostos, a Doterra te entrega. Tem muitas marcas que não entregam a composição, porque às vezes vem adulterado, vem sintético junto, vem óleo vegetal, vem álcool para poder render e assim o óleo essencial se tornar mais barato, mais acessível. Mas a Doterra ela sempre entrega a cromatografia, que é o teste que mostra a composição química de cada óleo essencial. Então, sempre quando você for comprar um óleo essencial, você tem que ter esse lote mostrando que eles fizeram um teste de cromatografia. Quando você faz esse teste, lá mostra toda a química, toda a composição. E eles descobriram que cada composição de um óleo essencial tem uma função diferente, né? Por exemplo, o limão, os cítricos, bergamota, tangerina, limão, tem uma composição inspiradora. A lavanda, que são os florais, tem uma propriedade calmante. Então, eles têm ativos dentro que somente nos florais que vão ter, que vai ter propriedade calmante. O frankincense, por exemplo, tem química dentro dele que é renovador, renova células, renova a pele, dá esse aspecto de rejuvenescimento. Permite que a hortelã-pimenta tem química energizante e a mirra, que é mais para um toque amadeirado, tem um toque mais suavizante. Então, cada óleo tem uma constituição química que aí vai ter um efeito no emocional, nas doenças, nas memórias, nos traumas, nas crenças limitantes, em todos os tipos de tratamentos. Então, os óleos essenciais são muito utilizados para essa questão aromática e também para purificar ar. Né? Tem muitos locais que às vezes tem risco de virose, de bactéria, ou o ambiente está com poluição. Então, os óleos essenciais, eles têm essa ação de tirar as toxinas. Né? Então, o ar ele contém toxinas que são prejudiciais ao nosso pulmão. E o óleo essencial ele pode purificar esse ar, ele tem essa capacidade de tirar essas toxinas que nos prejudicam. E como que vai funcionar então, né? Então ele vai ter um odor, um cheiro que na hora que você abre ele é volátil, ele vai evaporar e vai para suas narinas. E assim você vai inalar esse cheiro, né? Ou você pode usar tópico, que eu vou explicar depois. Então o óleo essencial ele vai sempre atingir as vias aéreas, o nariz, e aí vai alcançar o nosso sistema nervoso e assim atuar. Como que ele atua, né? Ele vai atuar no nosso sistema límbico, que a gente chama, que é do olfato, que a gente cheirou, vai para o nosso sistema nervoso. Nosso sistema nervoso tá a nossa mente, tá o nosso emocional, tá as nossas memórias e tá toda a nossa fisiologia. Se a gente quer mexer o nosso intestino, por exemplo, o intestino precisa mexer para eliminar, né, as fezes. Ou a gente precisa urinar, ou a gente precisa movimentar, ou a gente envia um comando que a gente está sentindo dor num certo ponto. Tudo isso é enviado para o nosso sistema nervoso. Então, o nosso sistema nervoso ele tem contato com todos os órgãos, com todas as glândulas, tudo de dor, tudo de memória, tudo relacionado está presente no sistema nervoso. Então, o óleo essencial ele vai atingir esse sistema nervoso por meio dos compostos aromáticos voláteis. Né? Então, rapidamente ele vai atingir nosso sistema nervoso e assim vai atuar. Então, ele vai ligar nosso sistema límbico, onde ficam armazenadas as emoções e lembranças que eu falei. Nele vai ter uma fragrância que vai corresponder às vezes a uma memória olfativa. Então, muita gente às vezes sente o cheiro do Wild Orange, que é a laranja selvagem, e remete uma memória de quando eu tomava laranja, e aí já vem uma felicidade. Então, a gente faz associação. Tem gente que gosta de hortelã, tem gente que gosta de limão. Então, o cheiro do óleo essencial traz uma memória olfativa que a pessoa às vezes fica feliz em sentir aquele aroma. Então, ele vai ter esses benefícios também de memória. E aqui um pouquinho sobre cada tipo de óleo, né? Então, a gente tem os mentolados, que são os refrescantes. Por exemplo, o hortelã-pimenta, o alecrim, a melaleuca. São óleos essenciais que abrem as vias aéreas porque eles refrescam.
eucalipto. Os florais, que são da origem das flores, então gerânio, lavanda, camomila, ylang-ylang, são óleos com propriedades calmantes. O amadeirado, herbáceo, é, por exemplo, o cedro, o pinho, o spruce, a mirra, que eu falei antes. São óleos que têm a propriedade de suavizar, estabilizar e tem um sistema de renovação, como, por exemplo, o olíbano também, que é madeirado. São mais de origem dos caules e resinas. Os cítricos, por exemplo, como o limão siciliano, a laranja selvagem, o limão Tahiti, a bergamota, a tangerina, são óleos cítricos que têm a função de estimular. E os condimentares, que são as famosas especiarias, né? Que é o cravo, a canela, são esses com toque picante. Eles proporcionam propriedades aquecedoras e termogênicas. Então, aqui fala um pouquinho do composto químico, né, da melaleuca. Não vou entrar tanto a fundo disso. E aí, né, um formato simples é você pingar na mão, cheirar, pôr na máscara, né, em qualquer lugar você pode aplicar no travesseiro, mas também tem como utilizar no difusor. O difusor, ele vai ter um tubinho nele, que ele vai pegar aquele aroma na água e vai difundir em várias micropartículas e difundir no ambiente, diferente de um umidificador. Então, o umidificador, ele vai pegar o vapor, né, e vai soltar para fora, mas ele não vai separar as moléculas do óleo essencial. Então, o óleo essencial vai ficar numa gota maior. A gota que eu pingo na água vai dispersar para o ambiente, ou seja, fica muito, às vezes, forte, né? O difusor, a diferença é essa, que o difusor, ele vai pegar e vai separar o óleo, uma gota do óleo, em várias micropartículas de óleo, e assim você vai sentir o cheiro bem mais fraquinho ao longo de 2, 3, 4 horas. Então, não fica aquele cheiro forte no início, depois diminui. Então, ele vai soltando aos poucos o aroma do óleo. Ele difunde de uma forma que se chama difusor ultrassônico. Esse ultrassônico, ele é como se fosse um ultrassom que ele vai vibrar as moléculas do óleo na água e assim vai separar em várias micropartículas de óleo e assim vai evaporar, vai ficar mais fácil de sentir o aroma bem mais fraco, né? Não tão forte assim. Então, é uma forma que você pode experimentar os óleos essenciais sem ter que ficar toda hora cheirando, né? Não fica tão forte, né? Sua ação é muito potente também. E aqui, né? Onde você pode colocar? Lembrando que onde tem criança menor de 1 ano de idade, não pode pôr o difusor por enquanto, porque é muito forte para eles. Tem que colocar num ambiente separado. Ou você pode deixar ele ligado durante um tempo lá no quarto do bebê e depois você tira o difusor, desligou o difusor, aí você coloca o bebê lá no quarto. Então, nunca utilizar com ele dentro, somente após 1 ano de idade. Pode utilizar em qualquer local, no quarto, na sala, no banheiro, em qualquer lugar que você considere que você vai ficar lá o dia inteiro, né, para você ter esse contato com ele. E a manutenção, né, a gente sempre vai utilizar vários aromas, então sempre é importante tirar a água de lá, higienizar, passar às vezes um paninho molhado, depois um paninho seco, secar certinho para não ficar acumulando aqueles outros tipos de aroma e ficar misturado. Então é sempre bom fazer essa higienização e sempre tirar da tomada na hora que for fazer a limpeza. Sempre pensar na questão da segurança dos óleos, né? Que é a quantidade correta, nunca utilizar em alta dosagem, sempre com um profissional, um aromaterapeuta, um consultor, para poder te dar a quantidade segura de você usar no difusor, de você usar tópico, né? Então tem a quantidade certinha que a gente tem que atentar a isso. Isso é feito na sua consultoria, né? Depois que marca a consultoria, que vai explicar sobre cada óleos, né, essenciais, a forma de utilizar. A gente vai abordando a questão da quantidade de óleo, de gota que tem que utilizar. E aqui a gente traz algumas dicas, né, para ter efeito relaxante, para deixar o ambiente mais calmo.
E aqui eu quis trazer para vocês, por exemplo, para acalmar, lavanda, petit grain, sálvia, camomila, jasmine, para renovação, Hare Krishna, wintergreen, cardamomo, e aí tem várias opções que eu vou deixar um pouco aqui para vocês que eu vou ampliar, para vocês verem, né, as dicas para acalmar, renovar, inspirar, suavizar, aquecer, energizar e harmonizar. E, né, estabilizar e suavizar. Então, esses são os principais que eu queria trazer das combinações. Os que se misturam bem com mentolados são amadeirados, herbáceos e cítricos. Floral mistura bem com amadeirado, condimentado e cítrico. Herbáceo, amadeirados e mentolados. Condimentados, que é o de especiaria, né? O óleo mais amadeirado, floral e cítrico. E o cítrico mistura bem com amadeirado, condimentado, floral e mentolado, né? Aqui como usar, né? Então tem algumas dicas que vocês podem depois pausar o vídeo e dar uma lidinha, né? Para borrifar na roupa, na cortina, na cama. Pode borrifar também durante a yoga, põe um spray, sente o cheiro, né? Enquanto você vai fazer uma meditação, fazendo yoga. No banho, junto com a espuma, para poder criar um momento calmante. No difusor. Na mão, né? Como a gente sempre ensina para poder sentir o aroma. No chuveiro também, pingar bem no cantinho do chuveiro, aí o calor do chuveiro vai evaporar o cheiro, você vai inalar, né? Então, são essas formas que eu queria trazer para vocês, como formas de autocuidado que você pode usar com os óleos essenciais. Lembrando sempre de consultar antes um aromaterapeuta para poder ver a forma mais correta para você utilizar. Até mais!